Bom dia, começando mais uma live do Mulheres de Fé. Como o Senhor, Ele tem sido bom com a gente, né? Como o Senhor tem nos chamado para fazer parte dessa história incrível, que é a história do assim na terra como no céu. Que você, nessa manhã, possa se sentir abraçada pelo Senhor. Coloca o teu coração diante dEle nessa manhã e começa a falar com Ele. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos entrega mais uma oportunidade de nós recomeçarmos. Senhor, nós queremos te pedir que hoje o Senhor nos dê sabedoria. Sabedoria em nossas palavras. Sabedoria em nosso agir. Sabedoria, Senhor, no nosso andar. Sabedoria nas decisões do que fazer com o tempo. Senhor, nós te pedimos agilidade para que nós sejamos eficientes no que nós precisamos fazer. Senhor, nós te pedimos que esse tempo separado aqui para te ouvir, Senhor, venha trazer uma mutação em nós. Que nós não andemos mais em volta. Que nós não estejamos no mesmo lugar. Senhor, direciona a nossa visão. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, guarda o nosso coração. Senhor, eu quero te pedir tantas pessoas que estão com o coração apertado nessa manhã. Por tantas preocupações. Senhor, eu quero te pedir, cuida delas, Deus, cuida delas. Senhor, eu quero te pedir por todas as pessoas que estão magoadas, que chegaram aqui com o coração ferido, cheio de mágoa. Que o Senhor possa lavar com tua água. Derrama, Senhor. O Senhor que é fonte de água viva, lava o nosso coração, purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor, que é esse Deus, que vem cuidar de todas as coisas, cuida do nosso pensamento, cuida dos nossos sentimentos. Vem, Senhor Jesus, nós te pedimos, acalma o nosso coração. Acalma o coração de quem está chegando nessa live, Senhor. Acalma o coração de pessoas que estão passando por batalhas. Sim, pessoas que acordaram hoje com tantas incertezas. Acalma o nosso coração, que nós saibamos que o Senhor é o Deus que está à nossa frente. Vem, Senhor Jesus. O teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro. Senhor, vem trazer a paz que excede todo entendimento. Quero apagar a chama da minha adoração. Senhor, nós te pedimos que nós tenhamos uma chama mais forte ainda para te adorar, para te servir. Aumenta a nossa chama, Senhor, que o desânimo não venha nos apagar, que os problemas não venham nos distrair, Senhor. Acalma a tempestade que tem agitado cada coração, Senhor. Acalma, Senhor. Acalma, Senhor. Por que a moça tá aí? Que moça? A moça não tava... Porque o coração dela estava apertado. Ela tá falando da música. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for Tua presença. Começa a sentir o Espírito Santo te acalmando nessa manhã. Começa a sentir o Espírito Santo trazendo calma ao teu coração. perdoa se pensei em meio ao teu silêncio. Não Senhor, obrigada porque o Senhor vem começar esse dia cheio de paz. Pessoas que talvez chegaram aqui aceleradas, começaram o dia acelerado, o Senhor quer sentar do teu lado e acalmar nada menos do que o teu coração.
Fala pra ele. Calma o meu coração, acalma o meu coração. Mas dentro lá acalma o meu coração, acalma o meu coração. Senta no colo do Senhor, no colo do Pai nessa manhã. Vai recebendo essa paz que excede todo entendimento. Saiba que Ele está no controle de tudo. Ele não saiu do controle. Que nenhuma aflição venha tirar a tua paz. Fala com o Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Toda ansiedade indo embora agora no nome de Jesus. O Senhor está no controle de todas as coisas. No controle de todas as coisas. Quantas vezes o nosso coração se agita? Quantas vezes a gente já acorda com o nosso coração agitado? Quantas vezes nós sentimos que o nosso coração está à deriva? A gente nem sabe mais para onde está indo. A gente só está sentindo. A gente só está sentindo. Que a gente nem sabe mais para onde está indo. A gente fica sendo um barquinho à deriva. Um barquinho que vai para lá, vai para cá, conforme as ondas jogam o teu coração. Nós estamos na série do Sansão e hoje nós vamos falar sobre boca e coração. Nós vamos falar sobre boca e coração. Então hoje é uma live poderosa que vai dar inúmeros pedalos para que você não volte mais para o mesmo lugar, para que você possa estar avançando nos propósitos do Senhor. Mas uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber é que o nosso coração, ele tem sido agitado por muitas vivências. Quantas vezes no seu dia você é aquela que tem o coração agitado? Quantas vezes no seu dia você está com o teu coração apertado? Quantas vezes nós somos movidos pelo mar? Pelo mar que está ali das circunstâncias. As circunstâncias acontecem e aí você vai sendo levada por cada vivência, por cada circunstância. E aí você fica assim, agora eu tô boa, agora eu tô ruim, agora eu tô boa, agora eu tô ruim. Agora sou boa. A gente já saiu daquele lugar de sou boa e sou ruim, porque a gente já aprendeu que a nossa identidade está no Senhor. Então a gente não fica mais agora sou boa, agora sou ruim. Mas nós precisamos aprender a como nós podemos guardar o nosso coração. Porque quantos de nós vamos levando o nosso coração de qualquer maneira? Quantos de nós nos sentimos à deriva? Você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o que vai acontecer. E isso faz com que cada onda fique muito grande para você. Vamos lembrar que os discípulos receberam um comando de Jesus. E qual foi o comando? Vamos para o outro lado. Mas quando aparecem as ondas, eles esquecem do comando. E eles ficam ali sentindo que a onda é tudo. Eles ficam ali com tanto medo da onda, com tanta vivência de dor, de pavor, que eles entram em desespero. Eles duvidam até que o Senhor se importa.
Eles têm fé para chamar Deus, mas eles não têm uma fé para sentir que o Senhor se importa. Então ele fala: Senhor, você não se importa que a gente morra? Quantas vezes você também recebeu uma direção do Senhor? Você já recebeu uma direção do Senhor. Mas aí as circunstâncias começam a acontecer. E você esquece do para onde você estava indo. E você esquece o que Deus disse para você. E você esquece o que você está vivendo. E você fica focado o quê? Na onda. E você fica tão focado na onda das circunstâncias, daquilo que está acontecendo, naquela palavra que alguém falou, naquilo que aconteceu, que aí você começa, inclusive, a achar que Deus não se importa. Você fala: Deus não está se importando, tem mais coisa para fazer. Deus não se importa com isso. E aí você começa a se diminuir. Você começa a colocar a tua fé num lugar aonde você desconfia do caráter do Senhor. Porque você fala: o Senhor não se importa. Quantos talvez chegaram aqui nessa live hoje achando que o Senhor não está se importando com o teu problema? Quantos de nós, porque vou falar uma coisa aqui, se você sabe que o Senhor se importa com o que você está passando, com o teu problema, com a tua vivência, é o Deus das galáxias que se importa. Descansa. Se ele se importa, ele vai se levantar por você. Ele vai fazer alguma coisa. Quando você entra num estado de angústia, de aflição, de ansiedade, porque você está se esquecendo que é o próprio Deus que se importa com você. E que se ele te deu uma direção, ele é fiel para cumprir. Então que o teu coração, nessa manhã, possa estar assentado. Primeiro nessa verdade: o Senhor se importa. E depois, de que você tem um destino. Deus tem um destino para você. E ele disse: sou eu quem sei os planos que eu tenho para você. Planos de te fazer prosperar e não de lhe causar dano. Você pode colocar essa realidade no teu coração? Nós estamos aqui na série do Sansão, no clímax da série do Sansão. Nós estamos na hora que o Sansão vai perder a força dele. Mas existe algo poderoso nesse momento, aonde o Sansão, o que acontece com o Sansão? Dalila vai lá, e a gente já teve isso no último, recapitulando os últimos minutos, os primeiros minutos da última série. O que nós aprendemos na última série é que o Sansão, Dalila fala pra ele por 3 vezes: você me enganou, você falou que era uma coisa que não era. Você falou uma coisa que não era. Então como é que eu posso saber que você me ama se o seu coração não está comigo? E ela se fecha para Sansão, e Sansão entra num estado de angústia. Sansão entra num estado de angústia. E ele então revela para Dalila que ele é um nazireu e que ele não poderia ter o cabelo cortado. E aí ela chama os filisteus e fala: pode vir, que agora o coração dele está desnudado. Ela corta o cabelo do Sansão. Os filisteus chegam e ela acorda ele como das outras vezes e diz: Sansão, os filisteus estão aqui. E ele fala: não tem problema, eu vou vencer. Mais uma vez. E quando ele fala isso, a Bíblia diz que ele já não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Nós aprendemos na nossa última live sobre esse tipo de relação, que é uma relação Dalila, do espírito que eu chamei de o espírito de Dalila, né? Que é esse lugar interesseiro, que é esse relacionamento de ego, esse relacionamento de condição.
Quando Deus, ele não é um Deus que é um Deus de condição. O nosso Deus é um Deus de convicção. Quando você não tem uma convicção, você fica preso nas condições. Quando eles não têm uma convicção de qual é o amor deles, do tamanho do amor, do tamanho daquilo que eu escolhi viver, eu fico num lugar condicional. Isso é para todos nós. Toda vez que você sai da convicção, você vai estabelecer um relacionamento de condição. E isso vai te derrubar. Deus não é um Deus de condição. Deus é um Deus de convicção. Então, quem que é o que traz condições? O acusador, Satã, que ele vai dizer: se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz isso. Se. Mas nós vivemos hoje num mundo de condições. Se você é uma boa mãe, então você tem que fazer isso. Se você é uma boa esposa, você tem que completar isso. Se você é um bom profissional, você tem que performar assim. É se. E não de convicção. Você é uma boa mãe. Eu tô sem febre. Que bom, filha! Vamos agradecer ao Papai do Céu, né? Que você melhorou. Nós estamos num mundo de condições. E isso tem feito a gente ficar numa balança o tempo inteiro, que leva a gente lá em cima e você se acha ótima, depois te joga lá embaixo, porque o mesmo elevador que te exalta é o elevador que te derruba. Mas o Senhor, ele traz uma nova realidade, que não é a realidade de condições, é uma realidade de convicção. Ele vai falar: ei, você é minha filha amada. Eu te amo eternamente. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você é uma boa mãe, por isso você se doa. Você é uma esposa que foi criada pelo Senhor para ser aquela ajudadora, aquela conselheira, aquela que coloca o outro de pé, que levanta e posiciona o esposo na missão. Você é essa. Por isso você faz tudo isso. Não é se eu faço, eu me torno. É eu sou, por isso faço. Deus é um Deus de convicção. Mas o amor de Dalila é um amor de condição. E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque toda vez que a gente coloca os nossos filhos numa condição, toda vez que nós colocamos o nosso trabalho numa condição, toda vez que você coloca a sua identidade, os seus relacionamentos, a tua própria fé em condição, a grande questão é que você abriu mão do teu lugar de convicção. Então você não vive mais por transbordo. Você faz por carência. Porque você começa com a falta. Quando você tem uma convicção, você começa com o que você tem, por isso você transborda. E aí você não cobra. E aí é transbordo. Mas quando você começa pela falta, está te faltando, então tudo que você fizer vai se transformar em uma dívida. E aí, buraco gera buraco. Entendem? Mas o que tem a ver, Fernanda, coração e língua? Aqui nós vamos entender hoje que algo aconteceu, né, com Sansão. Que algo aconteceu com Sansão. Ele abriu a boca e contou para Dalila qual era o lugar que guardava o poder dele. Em Provérbios diz que a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem o poder da vida e da morte. Sansão morre, perde a força dele, perde os cabelos dele, perde pela língua. Então a primeira coisa que eu quero falar com você é: quantas vezes
pela sua língua, você tem gerado frutos que alimentam. E quantas vezes as suas palavras não são frutos que alimentam, são frutos que destroem. Se você tivesse que comer das suas próprias palavras... Cadê seu celular? Aqui? Eu vou ligar pra tia Tata. A mamãe vai terminar a live e aí você liga, pede pra ligar do celular do papai, pode ser? Não. Eu vou pegar outro. Combinado. Você fecha a porta, filha? Se você tivesse que comer das suas próprias palavras, vida real, né, meninas? Se você tivesse que comer das suas próprias palavras, esse seria um fruto bom ou seria um fruto amargo? Mas eu vou pegar o seu celular pequenininho. Cadê? Seria um fruto bom, doce ou um fruto amargo? Se você tivesse que comer das suas próprias palavras, daquilo que você tem falado das outras pessoas, isso seria um fruto doce ou um fruto amargo? Para que você tem usado a sua língua? Porque dela tem poder sobre a vida. A tua língua pode gerar vida. Você pode fortalecer pessoas, você pode levantar pessoas, você pode fazer com que pessoas se sintam acolhidas. Pela tua língua você pode gerar vida, mas pela tua língua você pode gerar morte. Sério, Fernanda, sim. Morte da alma. Você pode estar metralhando o propósito de alguém. Você pode estar dilacerando a identidade de alguém. Você pode estar ali jogando veneno naquilo que o Senhor plantou no outro. Na língua há poder sobre a vida e a morte. Por isso, o que tem antes da língua? O que tem antes da língua? Uma boca, dentes, para que você escolha quando você deve colocar esse negócio poderoso para fora. Ou quando você vai cerrar isso. Lenice, a qualquer tempo é tempo para o Senhor. E o que nós vamos aprender hoje aqui é que existe uma ligação direta entre língua e coração. Uma ligação direta entre língua e coração. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós estamos perdendo a força. Porque nós estamos abrindo a nossa boca aonde não era para abrir. Porque a nossa língua não tem servido vida. A nossa língua tem servido morte. A língua de Dalila coloca Sansão num lugar de condição. Sansão não tinha uma forte convicção de que ele era amado pelo Senhor primeiro. Ele não tinha uma forte convicção do valor dele. Ele não tinha. Então ele entra nesse lugar de condição e pela boca dele. Vocês acham que ele perdeu o poder pelo cabelo, por cortar o cabelo, mas antes do cabelo tinha uma língua. Antes das coisas acontecerem no teu casamento, uma língua destruiu. Antes de você ter feito aquilo ou aquilo de errado no teu trabalho, não é por aquilo exatamente. Porque dependendo de como você tivesse se posicionado, aquela língua teria poder de gerar vida ou morte. A tua maior arma, tá escrito aqui, a língua tem poder. Não tá escrito que é o braço que tem poder. Não tá escrito que é o nariz que tem poder. Não tá escrito que a língua tem poder sobre a vida e a morte. E nós comeremos do seu fruto. O fruto que você está comendo na tua vida tem a ver com a tua língua. Então repare se o fruto que você está comendo é doce ou amargo. Repare se o fruto que você está comendo hoje
é doce ou amargo. E começa a prestar atenção no que você plantou. Que falas, que palavras. Mas algo aconteceu que a gente já vai aprender aqui, que o coração do Sansão estava em estado de angústia. Quem já ouviu falar aquele ditado? A boca fala do que o coração tá cheio. A boca fala do que o coração tá cheio. Esse é um ditado verdadeiro. Na palavra também está escrito, do fruto da boca é o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produz os lábios se satisfaz. Presta atenção, qual que é o alimento do coração? A palavra. Ele está falando aqui, do fruto da boca o coração se farta. Ele vai se encher das palavras. Mas ele também, dali procede, em Provérbios ainda está escrito, de todas as coisas guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Então, presta atenção. Coração e língua estão ligados. Nós mulheres sabemos disso, né? Você tem uma dor no teu coração, você não consegue parar a língua. Você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. É assim ou não é? Você fala, não, preciso falar, porque meu coração, não é? O nosso coração parece que tem um fio ligado. Língua com o coração, tem um fio ligado. O teu coração, assim como o do Sansão, às vezes está angustiado. E nos momentos de angústia, você só quer o quê? Se livrar daquilo. Anota essa chave poderosa que eu vou te dar agora. Toda vez que você quer se livrar, não é uma boa escolha. Porque você não está fazendo por escolha. Você está fazendo para se livrar. Você não está buscando nada. Não é busca. Você está tentando se livrar. Então não é uma boa escolha. Toda vez que eu estou dando uma mentoria e eu estou falando com um líder sobre uma decisão que ele quer tomar, eu sempre faço essa pergunta. Você está buscando o quê? Ou você está fazendo para se livrar de algo? Porque se você está fazendo para se livrar de algo, essa não é uma boa escolha. Porque nem é escolha. Você está sem escolha. Como você vai lidar com isso para você poder escolher e entender o que você vai gerar no futuro. Se você pensasse antes de falar o que eu vou gerar com essa fala, você escolheria muito melhor. Mas a maior parte da nossa fala não é para buscar nada, não é para gerar nada, não é construção. E se não é construção, é o quê? Destruição. Ah, mas eu não fiz para destruir, mas você fez para se livrar. E se você fez para se livrar, você vai trazer destruição. Você fez para se livrar da ansiedade, você fez para se livrar da angústia, você fez para se livrar daquilo que você estava sentindo. Sansão estava em estado de angústia. Então, ele fez qualquer coisa para se livrar daquela sensação. Ele fez qualquer coisa para que ele pudesse jogar fora aquela angústia. Sabe o que significa a palavra angústia no original dela? A etimologia da palavra quer dizer caminho estreito. Se você estiver em estado de angústia, entenda que você está num caminho estreito. E que dali podem nascer muitas coisas. Que você está num caminho estreito, se você está num caminho estreito, precisa ter decisões firmes. E se você está num caminho estreito, você precisa saber o que você vai gerar, o que vai nascer disso. Mas entenda, de todas as coisas, a Bíblia está falando de todas as coisas. E de todas são todas. Guarda o seu coração. O que você tem dado acesso no seu coração? E coração na Bíblia é a fonte da vida. Mas coração da Bíblia, na Bíblia, quer dizer todo o centro das emoções. Sabe por que nós temos sido tão vulneráveis? Tão vulneráveis? Porque o timão do nosso barco, o nosso coração, o nosso equilíbrio
não tem estado no Senhor. Tem estado nas circunstâncias. Eu já contei pra vocês uma das frases mais poderosas que eu já ouvi na minha vida. Foi quando o meu pai morreu e minha irmã foi fazer o grupo de oração. E eu falei pra ela, você não precisava fazer. Obrigada pela sua fidelidade. E ela me disse, Fê, a verdade não é o que nós sentimos. A verdade não é o que nós pensamos. A verdade é a palavra. E se nós cremos na palavra, do que a Bíblia fala, do que Jesus fala, e está escrito lá, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós temos que crer nisso. E é em cima disso que nós vamos agir. Se você não encher o teu coração, lá em Filipenses ele fala, encha o teu pensamento de tudo que é bom, de tudo que é digno, de tudo que é verdadeiro. Encha os teus pensamentos. E assim, quando você tá cheio, aquilo que é ruim não tem lugar. Mas quando você tá esvaziado, quando você é um saco vazio, eu costumo dizer, você tá na zona de dependência ou de influência. Qual é a diferença? Tudo de bom e de ruim começa e termina em pessoas. Tudo de bom e de ruim começa e termina em pessoas. Nós nos contaminamos o tempo inteiro pela língua. Alguém pode chegar e destruir seu dia com a língua. E alguém pode chegar e falar coisas tão preciosas pra você que muda o teu dia. É ou não é? Do fruto da boca farta o coração. Mas presta atenção. O que nós temos vivido então? Como a gente tem medo do que o outro vai falar, a gente cancela o outro. Aí não quer falar com ele. A gente já fala, o outro nem pode ligar mais pra gente. Ele tem que mandar uma mensagem no WhatsApp pra gente decidir se a gente vai ouvir o outro. A gente tem se esquivado das pessoas, exatamente. Porque você falou, não, eu preciso guardar meu coração. Preciso guardar. Mas presta atenção, a primeira coisa que guarda o teu coração não é você não deixar ninguém se aproximar de você. Porque não foi isso que Jesus fez. A primeira coisa que guarda o teu coração, presta atenção, é do que ele tá cheio. Porque se você é um saco vazio e o outro coloca terra, você vira um saco de terra. Se você é um saco vazio e o outro coloca estrume, você vira um saco de estrume. Se você é um saco vazio e o outro coloca ouro, você vai virar um saco de ouro. Mas é muito perigoso, percebe? Porque se você é um saco vazio, o que o outro colocar você se torna. Mas se você é um saco que está cheio, é você quem vai influenciar o outro. Então, guardar o teu coração, a primeira coisa é do que você tem preenchido os teus pensamentos. Porque nós não reagimos às circunstâncias. A neurociência comprova que você não reage a nenhuma circunstância. Você reage à sua interpretação das circunstâncias. Isso passa pelo seu pensamento. Se você está interpretando que o outro está fazendo é um folgado, pronto, você vai querer trucidar o outro. Imagina só, que você tá chegando, você tá com pressa, você tá no mercado com pressa, hora do almoço, você tá lá comprando as coisas rápido, porque você tá aquela acelerada. Você tá sozinha, tem que preparar o almoço, tem que levar filho pra você, tem que fazer um monte de coisa na hora do almoço. E aí alguém vem com o carrinho, bate em você, no seu carrinho, entra na sua frente na fila. O que você pensa nessa hora? O que o coração começa a fazer nessa hora? Qual que é a sua sensação humana do seu coração? O que você pensa sobre essa pessoa nessa hora? Seja verdadeira. O que você pensa? Folgado. Qual é a sua reação nessa hora de coração? Talvez o que você vai falar? Qual vai ser a tua língua? O que ela vai gerar naquela hora? Seja sincero. E tem gente que não fala pra fora, que guarda, mas gera uma mágoa dentro. Aí você não fala nada lá, mas você sai com o carro daquele jeito. E aí você já cozinha daquele jeito e acabou com o seu dia do mesmo jeito.
Presta atenção. Mas e se você percebesse, logo em seguida, que essa pessoa é cega? E se você percebesse logo em seguida que ela bateu no teu carrinho porque ela é cega? Que ela passou na frente porque ela é cega? Você pensaria as mesmas coisas? Qual seria a sua reação? Talvez você ajudaria ela. Talvez você estenderia a mão ao invés de apontar o dedo. Sabe o que eu quero dizer pra você? Você não sabe qual é a cegueira do outro. Você não sabe qual é a ferida do outro. Mas você só vai conseguir ter esse olhar se você estiver imbuída do Espírito Santo. Se você não sair de casa à toa, se você sair em missão. Aí você não vai apontar o dedo, você vai estender a mão. Você não vai apontar o dedo, você vai estender a mão, você tá lá para, inclusive, ajudar o outro a chegar mais perto do Senhor. Entende? A ficar mais parecido e fazer discípulos. Filipenses já deu a chave. Você precisa encher o teu coração de tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é honroso. O que a palavra fala. É em cima disso que você vai andar. E aí o teu coração começa a mudar. A hora que eu tô mais angustiada, sabe o que eu faço? Louve. Se tá sofrendo, louve. Se tá chorando, louve. Louva, 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 louva. Porque quando você começa a louvar, você começa a dar uma ordem pro teu coração, a tua boca começa a gerar vida, o teu coração começa a se preencher. Ah, se Sansão tivesse louvado na hora da angústia. Eu sei o que teria acontecido, porque a palavra fala. Paulo e Silas louvaram na hora da angústia. Eles estavam na cadeia, no pior lugar da cadeia, presos, eles começaram a louvar. E sabe o que aconteceu? Deus começou a sambar lá em cima. Deus começou a bater o pé no ritmo. Os anjos começaram a bater o pé no ritmo com eles. E sabe o que aconteceu? As cadeias se abriram. Ah, se Sansão tivesse louvado, as cadeias teriam se aberto. Ah, se você pudesse saber que o teu coração está ligado na tua boca. E que você precisa dar uma ordem ao teu coração antes de abrir a tua boca. O seu coração precisa estar cheio, preenchido do Espírito Santo, da missão do Senhor, da rendição, desse amor. Se você preenche, o que vem de fora não te contamina. E você vai estar em missão para que a sua língua influencie. Em Provérbios ainda diz: o coração do sábio ensina a sua boca. O coração do sábio ensina a sua boca. E os seus lábios promovem instrução. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. O que nós precisamos aprender nessa parte que nós não podemos sair daqui? Que é o teu coração que precisa instruir a tua boca. O teu coração precisa instruir a tua boca. Aonde está morando o teu coração? Está nas mãos do Senhor. O que você tem colocado, os teus pensamentos, a raiz dos seus sentimentos está dentro do coração do Senhor? Meninas, eu também sinto angústia. Eu também sinto raiva. Eu também fico indignada com as coisas, mas sabe aonde eu levo o meu coração? Antes de abrir minha boca ao Senhor. Lembra que eu conto pra vocês que quantas vezes o João falava: o que Deus mandou você falar? E eu falo: ele mandou eu ficar quieta. Porque eu ainda preciso estar com o meu coração cheio dele. O meu coração precisa instruir a minha boca. Mas não é para se livrar de sensações, é para gerar aquilo que Deus te mandar fazer. É para gerar aquilo que Deus te manda fazer. E das seus lábios vão promover o quê? Instrução. Presta atenção. O teu coração precisa ter um comandante. E a tua língua será
Então, a vela do barco que vai te levar para esse ou para aquele destino. A tua língua pode te levar a destinos muito diferentes de vida e de morte, de construção ou de destruição. A língua é a vela do barco. E uma vela de barco que não tem um comandante, quem que determina? O vento, as ondas, as circunstâncias. Se você não tem um comandante dentro, você vai ser movida pelas circunstâncias, pelo vento, pelo que os outros disseram. Mas se você tem um comandante, até o vento contrário te leva para onde era para chegar. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você está em angústia, louve. Coloca o teu coração diante do Senhor. Começa a proferir palavras de gratidão. Você vai se alimentar desse fruto, começa a se alimentar desse fruto. Vai para os lugares de convicção e não de condição. Oh, isso vai ser incrível. E saiba que aonde Deus te colocar, você está em missão. A tua boca tem poder sobre a vida e a morte. Mas você precisa preencher o teu coração de um comandante. Como esse comandante tem olhado. Como esse comandante, o que esse comandante enxergou que eu não enxerguei. Que você possa ter um comandante no teu barco, que é o teu coração. E inclusive para você dizer, eu não aceito esse sentimento. Esse não é um sentimento que vem do meu comandante. Pode ir embora. Comandante não manda desânimo. Pode ir embora. Eu sou filha. Eu sou filha. Eu tenho motivos para louvar. Eu vou andar de acordo com aquilo que o Senhor me determinou. E é assim que o Senhor vai fazer. Eu quero só te contar, por último, que a neurociência comprova tudo isso. Sabe por quê? Porque quando você tá #chateado, o que você faz? Palavras de murmuração. E sabe o que isso acontece com você? Aumenta a sua adrenalina e o seu cortisol. Você faz tudo para se livrar, porque são 2 hormônios que ativam reações de medo. São respostas curtas e rápidas, pouco estratégicas, que faz você remoer e ficar cada vez mais nesse ciclo. Saiu pela saída errada, minha filha. Você tá cavando buraco. Mas se você não está, você está em estado de angústia e você começa a dar um abraço, a fazer alguma coisa de bom pro outro. Se você não para naquele estado, você começa a gerar para você o quê? Serotonina. Ocitocina, que é o hormônio de bem-estar mais poderoso que tem. Ocitocina. Quando você faz algo de bom para alguém. E aí, então, você começa a mudar o teu estado. Porque isso provoca o quê? Bem-estar. Por isso é dar e vos será dado. Por isso é mentira que você precisa fazer só quando você estiver bem. Ah, eu não tô sentindo de fazer. Ah, eu não tô bem, por isso eu não vou fazer. Aí você não vai ficar bem. A neurociência fala o que a Bíblia já falava. Lógico. O próprio Senhor que criou o nosso cérebro. O próprio Senhor que ativou isso. Ele sabe como funciona. Por isso ele diz, dai e vos será dado. Então, sabe quando eu faço mais? Quando eu não tô bem. Inclusive porque eu preciso. Inclusive porque eu preciso. E quando eu tô bem, eu faço por transbordo. E quando eu não tô bem, eu faço para eu sair desse lugar. Porque é assim que o Senhor disse. A língua tem poder da vida e a morte. E você vai comer desse fruto. E você vai comer desse fruto. Para de falar que você tá ruim. Para de falar que você não sai do lugar. Para de falar que aquele é um folgado. Para de falar porque você tá dando decreto sobre você e comendo fruto estragado. Para de falar. Para de falar.
Começa a construir e falar, eu sou amada, o Senhor vai me capacitar, eu tenho bondade no meu coração, eu tenho doçura, essa é a verdade que o Senhor liberou para mim, eu sou filha amada, o Senhor tem prazer, o Senhor tem propósito. E o seu coração vai começar a ensinar a sua língua, mas encha o seu coração. Dê um comandante para o teu coração. O comandante do teu coração precisa ser aquele que é acima das circunstâncias, que é ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro comandante, o seu barco vai estar à deriva. Sansão não tinha um comandante. O Espírito tinha se apartado dele. Sem comandante. Sansão estava à deriva. E agora toda a força dele virou fraqueza. E agora Sansão é amarrado pelos filisteus. E ele vai ficar rodando num moinho de vento. Em volta, sem sair do lugar. Quantos de nós estamos dando volta sem sair do lugar? Quantos de nós estamos amarrados pela nossa própria língua? Quantos de nós perdemos a nossa força? Quantos de nós, por causa para se livrar de um sentimento, nós perdemos o nosso sagrado. Nós jogamos fora aquilo que era sagrado. Que a gente possa aprender com Sansão. Mas não acabou a série. Porque Deus tem mais. Que você possa aprender com Sansão. De todas as coisas, guarda o teu coração. E que o teu coração, você é mulher sábia, ensine a sua boca. E dela saia palavras de vida. Esse é o propósito teu nessa semana. Palavras de vida. Se não for para falar palavras de vida, tranque a tua língua. Amém? Um beijo grande para você. Lembrando que os convites do aniversário do Mulheres de Fé, que vai acontecer, a nossa festa, a nossa comemoração, dia 12 de abril, porque nós temos muito para comemorar. Os convites podem ser adquiridos até esse domingo, tá bom? É para você e toda a sua família um dia gostoso de partilha, um dia gostoso para nós estarmos juntas e para nós termos tempo de adorar o Senhor com toda a nossa família. Não é uma bênção isso? O que mais pode influenciar o ser humano é o ambiente, porque nós não podemos criar um ambiente de assim na terra como no céu. Nós vamos viver um dia onde nossas famílias viverão um dia de eternidade, eu creio, e vai ser incrível. Então, lembrando que se você não adquiriu o seu convite, é só até domingo, tá bom? Vai ser uma feijoada gostosa num clube de campo pra gente poder estar junto, fazer brincadeiras, vai ser uma delícia. Se você puder estar com toda a sua família, você é convidado, porque você faz parte dessa história. Lembrando que todo mundo que tem a assinatura do Mulheres de Fé, a assinatura do Mulheres de Fé, para que você receba o resumo, os aprendizados principais da live no seu WhatsApp, para que você tenha textos de apoio de estudos sobre oração, sobre palavras, sobre liderança no portal, tá bom? Então é um a mais, você sempre vai poder assistir as lives, elas serão gratuitas, mas se você quiser mais, então você pode fazer essa assinatura, é só R$ 39,90 por mês para ajudar com os custos do Instituto do Mulheres de Fé. E você também recebe na sua casa um planner de geladeira com desafios semanais para você estar ali enchendo o teu coração. Tem a palavra do mês e você tá ali enchendo o teu coração, você e toda a tua família, daquilo que é do Senhor. Então, se você também quiser fazer a assinatura do Mulheres de Fé para ajudar a manter o Instituto, e ninguém ganha nada com isso, né? É só para os custos, porque hoje a gente é um instituto, para os custos do Instituto, e você também receber um pouco mais. Você pode escrever pra gente no direct, a gente manda pra você, tá bom? Pra você fazer a assinatura do Mulheres de Fé, tá bom? Só mandar um direct e aí a nossa equipe entra em contato com você
Você vai receber sempre no celular os resumos dos principais aprendizados e você também vai ter acesso no portal a mais conteúdo, né? Textos de apoio para que você possa estudar e se alimentar um pouco mais, tá bom? Um beijo grande, que você possa estar cheio da presença do Senhor, com o teu coração cheio daquilo que é de Deus. A live fica salva aqui até amanhã, depois vai pro YouTube, tá? O YouTube é Fernanda Aoki. Então a live fica salva lá no YouTube, tá bom? Um beijo grande.